meus amigos, minhas amigas da Geografia Descomplicada, da Geografia na Prática. Estou aqui, professor Júnior Batista. Está aí você e o caderno para mais uma aula de número 14 nessa nossa jornada. E hoje nós vamos falar sobre usinas hidrelétricas no Brasil e no estado do Tocantins. Mas para começarmos aqui, eu quero, meu amiguinho aqui, eu quero lembrar aqui a vocês da nossa aula anterior. Vocês estão lembrados da nossa aula anterior? Nós falamos dos principais fatores, problemas ambientais, as queimadas, desmatamento, assoreamento, a poluição hídrica, contaminação do solo. Vocês estão lembrados? Estão lembrados que eu falei sobre estresse hídrico e sobre excedente hídrico? Lembre-se, não lembra? Vai lá no caderninho. Na aula anterior também eu falei os principais usos da água. Falei que a irrigação é o principal uso no Brasil. 66% das águas no Brasil é consumida, é utilizada para irrigação. Falei também que os recursos hídricos é formado por água superficial, que são os rios, as represas, e água subterrânea, que tem lençol freático, aquífero. E no meio nós temos aí as nascentes, que são águas superficiais, com a fonte nas águas subterrâneas. Beleza? Vocês estão lembrados? Se não estão, vão no caderno. E nós falamos por último do aquífero Urucuia, o principal aquífero do estado de Tocantins. Então hoje nós vamos falar sobre usinas. E para começarmos a falar sobre usinas, eu vou colocar o primeiro slide na tela. Eu, você e o caderno. Você copiando aí, notando, prestando atenção. O que fala no slide? Das matrizes ou da matriz energética no singular. É formado por central geradora hidrelétrica, as pequenas centrais hidrelétricas e as usinas hidrelétricas. Geralmente, quando você vê nos livros, fala só de usinas hidrelétricas. Esquece de falar de CGH, que são as centrais geradoras, são micro-usinas, usinas que geram até 1 megawatts, e das PCHs, que geram até 30 megawatts. E as usinas hidrelétricas geram acima de 30 megawatts. Né? No estado do Tocantins, nós temos, por exemplo, 5 usinas hidrelétricas e mais ou menos umas 30 e poucas PCHs, pequenas centrais hidrelétricas. Só lá na região de Dianópolis, região ali de Novo Jardim, deve ter umas 20 e tantas PCHs, pequenas centrais hidrelétricas. São usinas que geram em torno de 30 megawatts. Tanto as CGHs como as pequenas geradoras hidrelétricas, como as usinas hidrelétricas, elas podem ser construídas à base de fio d'água ou de acumulação. Fio d'água não tem grandes reservatórios, tá? Não tem grandes reservatórios. Agora, de acumulação, como o nome diz, são de grandes reservatórios de água. A vantagem é quando está na escassez de água, a de acumulação, nós vamos ter falta de geração de energia, vai diminuir. Mas, em compensação, os danos ambientais são bem menores, porque no caso, a acumulação são maiores e da fio d'água menor. Por que a fio d'água é menor? Porque não tem acumulação, não tem água, então os danos ambientais é menor. Tá? Nos últimos anos, tem prevalecido as usinas de fio d'água, correto? Ok? Beleza, matriz energética. Agora vamos conhecer. Bom, nós já sabemos da matriz, que tem as CGHs, pequenas centrais hidrelétricas e as usinas hidrelétricas. Agora, a energia até chegar na nossa casa, nós somos o consumidor, coloca o slide na tela aí, passa por 3 caminhos. Pela geração, que é o que eu acabei de falar, a CGH, PCH, usina, que gera, que cria, né, energia. Cada usina é uma empresa privada, né, um consórcio de empresas que gera energia, produz energia, a geração produz, gera. A transmissão é uma empresa que pega a energia e transmite, traz até a nós. E aqui, a transmissão geralmente ela é feita aqui para nós, no Tocantins, pela Eletronorte. A Eletronorte vai lá na usina, vai lá na PCH,
pega a energia e traz até a cidade ou a zona rural. E a empresa que vai fazer a distribuição para nós é a Energisa. No estado pode ter 1, 2, 3 empresas. No Tocantins, todo o estado é a Energisa. Alguns outros estados nós temos 2, 3 empresas que distribuem, mas em uma cidade é só uma. Por exemplo, para me explicar claro, Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro é uma, na capital é outra empresa. Mas você não tem na capital 2 empresas, não, só tem uma. Do Brasil é só uma que faz essa distribuição, por isso que é um monopólio. Tá? Então você tem a empresa que gera, a empresa que transmite nesses linhões, essas linhas de alta tensão, que é a Eletronorte, é uma empresa estatal, e tem as empresas que distribuem, que são as empresas privadas, são várias, no caso a Energisa. Então, gera, transmite e a distribui. Essas 3 fases, tá? Prestaram atenção? Vamos para o próximo slide. A utilização da água no Brasil para a geração de energia. Nós temos grandes usinas do Brasil. E a maior de todas é a Itaipu. Ela produz 14 mil megawatts. Só que a Itaipu ela é binacional, ela é do Brasil e do Paraguai. Então, dependendo da questão, ela não é a maior do Brasil. A maior do Brasil é a Belo Monte, dependendo da questão. Por quê? Porque a Belo Monte ela é maior totalmente brasileira. Então, você tem que ficar atento aí. Se falar a maior do Brasil, de uma forma geral, Itaipu. Mas se falar totalmente brasileira, Belo Monte. Por isso, deixa o slide na tela aí. Eu fiz questão de colocar de Itaipu de vermelho, a Belo Monte, Tucuruí, São Luís e Jirau, as demais, de verde, para dizer que é brasileira. Verde, do Brasil. Então, vamos lá na ordem. Itaipu, 14 mil megawatts, só que ela não é totalmente brasileira, ela é binacional. Belo Monte, 11.000,2. Tucuruí, com 8.000 megawatts. A Tucuruí fica no rio Tocantins, o mesmo rio que corta a nossa cidade de Palmas, lá no município de Tucuruí, no Pará. E a usina de São Luís, com 6,3 megawatts. E a usina de Jirau, 3,7 megawatts. Prestaram atenção? No estado do Tocantins, nós temos 4 grandes usinas. Temos várias PCHs e 4 grandes usinas. Falam comigo. Estreito, usina de Estreito, apesar que fica o nome Estreito é um município maranhense, mas ela fica no estado do Tocantins porque o seu lago, 80% do lago fica no estado do Tocantins. Então repete comigo, Estreito, Lajeado, Peixe e São Salvador. Estreito, Lajeado, Peixe e São Salvador. Coloque o slide na tela. Eu quero mostrar para vocês. No Brasil tem 147 usinas. 147 usinas. A usina de Estreito, com 1.087 megawatts, é a 26ª em tamanho. É a 26ª em tamanho. A de Lajeado, com 30 megawatts, a de Lajeado com 902 megawatts, é a 30ª em tamanho. A de Peixe, com 452 megawatts, é a de número 43. E a de São Salvador fica praticamente no meio, né? Nós temos 147 usinas, 70 mais 70, 140, praticamente no meio. Ela é de número 70 de São Salvador, com 241 megawatts. Entendido? Ok? Entendido aí sobre as usinas hidrelétricas? Você conhece uma usina hidrelétrica? Se não conhece, vamos explicar para vocês. Aqui, por exemplo, a de Lajeado, ela banha os municípios de Miracema, município de Lajeado, município de Palmas, Porto, Ipueiras e Brejinho de Nazaré, o lago, né? E a usina é lá no município de Lajeado. E a energia dela vai para o Linhão, que a empresa de transmissão transmite para qualquer parte do Brasil. Ok? Próximo assunto na aula de hoje, entre eu, você e o caderno, nós vamos falar algumas interferências no meio ambiente que ocorrem. Uma delas é o efeito estufa. Nós vamos falar do efeito estufa. O efeito estufa nada mais é do que a grande irradiação
bate na Terra, essa irradiação volta e ela fica presa numa camada, atrapalhando os raios infravermelhos. E esse faz com que o calor aumente ainda mais quando ela reflete aqui na Terra. Então, o efeito estufa, que é tão discutido em nível mundial. Outro efeito do clima é a inversão térmica. Coloca o slide na tela. Olha bem aí o conceito de inversão térmica. É um fenômeno natural, atmosférico, que é responsável pela retenção do ar próximo à superfície, o que faz com que a circulação do vento diminua ou nem chegue a acontecer. Como acontece isso? É um fenômeno natural, mas ele aumenta, ele é ampliado à medida que nós, seres humanos, vamos interferindo na natureza, vai aumentando. E ele retém o ar, na superfície e impede que a circulação do vento chegue a acontecer. Então, a inversão térmica acontece muito nas grandes cidades, nos grandes prédios, nas áreas centrais, acontece muito. E esse slide mostra muito bem, olha a tonalidade que fica, e a localização, das inversão térmica, muito prejudicial ao meio ambiente. O próximo é as ilhas de calor. Ilha de calor nada mais é do que um fenômeno climático que ocorre a partir da elevação da temperatura de uma área. Também ocorre nos grandes centros, E aí no slide fala assim, primeiro o sol esquenta o cimento. Então o sol nas regiões centrais dos grandes centros, onde você não tem vegetação, onde tem grande quantidade de prédio, pouca infiltração, o sol esquenta o cimento. Segundo, um pouco dessa energia irradia e volta para a atmosfera. E terceiro, mas a maior parte é absorvida pelo cimento. O cimento fica como se fosse um espelho, esquentando. Estão entendendo? Então esse é um outro grande prejudicial ao meio ambiente, um fenômeno climático que interfere muito. Ok? Está entendido? Vamos só recordar aqui, eu queria recordar com vocês a nossa aula, que foi magnífica, maravilhosa. Nós falamos sobre usinas hidrelétricas no Brasil e no mundo. E nós começamos a falar da matriz energética, vocês estão bem lembrados, que as centrais geradoras hidrelétricas são as pequenas usinas, as PCHs são as médias, até 30 megawatts. No Tocantins nós temos várias, na região de Dianópolis eu falei, e as usinas hidrelétricas nós temos 4 grandes usinas no estado do Tocantins. E antes de chegar nessas 4 grandes usinas, eu falei que essa energia ela tem a geração, são as 4 grandes usinas, as PCHs, que são a geração, a empresa que transmite, que é uma estatal, que é a Eletronorte, e aqui faz circular, distribuir para nós, que no caso aqui é Energisa. Bom, a maior usina é a de Itaipu, seguida só que ela não é totalmente brasileira. Depois a Belo Monte, que é totalmente brasileira, Tucuruí, fica no Rio Tocantins, a de São Luís e de Jirau. E dentro do estado de Tocantins, as nossas 4 usinas, vocês não podem esquecer. Vamos lá falar comigo? Usina de Estreito é a maior de todas aqui dentro do estado. Usina de Lajeado, usina de Peixe e usina de São Salvador. Você e o caderno, numa geografia descomplicada, nós estamos encerrando por hoje as nossas aulas, mas corra, vai na plataforma, responda as questões, interaja no grupo de WhatsApp com o seu professor. Na geografia, tudo que você aprende, você convive, porque geografia é na prática, no dia a dia. Um abraço do professor Júnior Batista e até a próxima.